Falando, povo, sobre as considerações clínicas para o nervo trigêmeo, pode ocorrer a paralisia trigeminal, pessoal. A paralisia trigeminal, que seria aí a má passagem, né, dos impulsos através do nervo trigêmeo. O animal não fica assensitivo, né, não consegue sentir a sua hemiface, tá? E região aqui mais rostral do crânio, ele fica sem sensibilidade, essa região, tá? Mas os sinais que mais ficam evidentes para o médico veterinário, primeiro para o tutor, né, e depois para o médico veterinário, é a atrofia dos músculos da mastigação e a mandíbula caída. Vejam só aqui nesse cachorro, pessoal. Do lado esquerdo, vocês veem que a musculatura dele está com um tônus aqui normal, né? Com a massa muscular está normal aqui, ó, do lado esquerdo da face, mas olha do lado direito. Olha aqui o músculo temporal dele sumiu daqui, né? Tá, a massa muscular foi extremamente reduzida. Ó, olha o masseter, ó. Também bem atrofiado. O músculo temporal e o masseter são dois músculos grandes, né? Que eles dão volume para essa região aqui, ó, a mais caudal da cabeça. Então, quando eles atrofiam, isso aqui fica muito evidente. Que estrutura óssea que seria essa que fica à mostra aqui quando ocorre a paralisia trigeminal? O arco zigomático, né? Ó, dá para ver o arco zigomático perfeitamente. Aí, o arco zigomático ele fica em harmonia aqui com a massa muscular, né? Com a pele. Vocês veem que fica bem evidente, né? Essa paralisia. E a mandíbula caída, que é o que eu estava falando. Os dois animais com a mandíbula caída, né? Com a diminuição ali da ação dos músculos da mastigação, o tônus, principalmente dos músculos masseter e o temporal, que são esses aqui que atrofiam, né? Perdeu o tônus, perdeu a força dessa musculatura, a mandíbula pesa. A gente tem estruturas pesadas aqui nessa região, não só o osso, a parte óssea, mas também tem a língua, tem as mucosas, né? Tem outros músculos aqui também que não fazem a ação de elevar a mandíbula, então a mandíbula cai. No caso, esse gatinho do cão aqui. Então, tudo lesão aí do nervo trigêmeo, mandíbula caída também. Nervo facial, pessoal. Esse daqui, como eu falei antes no intervalo, esse é bem conhecido, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar da paralisia facial, famosa paralisia facial, né? Que ocorre devido ao mau funcionamento, né? A má passagem de impulsos nervosos por esse nervo aqui. Então, vamos conhecê-lo, então. A origem real do nervo facial é na ponte, na região do tegumento da ponte, estão ali junto com o nervo abducente. Então, lá na ponte. E a origem aparente dele é na região lateral do corpo trapezoide. Tá? Então, esse daqui, ó. Nervo facial. A origem óssea em um forame chamado estilomastóide. Gabriela, que raio de forame é esse? Estilomastóide. Há um nome grande, né, e tudo. Bom, esse forame, a gente saber o porquê que ele tem esse nome, qual a sua localização, leva a uma boa base de entendimento da passagem do nervo facial ali e da sua relação com a orelha, tá? A sua relação com a orelha. Então, esse forame está localizado no osso temporal.
para vocês que forame é esse, ó. Olha aqui, meu povo. O osso temporal nessa imagem aqui é esse vermelho claro, tá? Então ele fica aqui, essa região caudal aqui da cabeça, ele é um dos ossos que compõe o crânio. E ele possui essa parte que é chamada parte petrosa do osso temporal. Essa estrutura aqui de número 17 é a bulha timpânica. A 17, bulha timpânica. A bulha timpânica é o arcabouço ósseo da orelha média. A região da orelha média do animal fica aqui no interior. Tá? Essa estrutura aqui, ó, que não está numerada nessa imagem, ela não está numerada, tá? Que é essa daqui de número, meu Deus, ela não está numerada, só essa abertura, ó, a gente chama de meato acústico externo, que é onde a parte cartilaginosa do conduto auditivo se encaixa na óssea aqui, para conduzir os impulsos sonoros, né? As ondas sonoras. Bom, esse forame aqui, então, povo, de número 10, é o forame estilomastoide, porque ele fica entre esse processo aqui de número 7, que a gente chama de processo mastoide, tá? E um outro processo que não está numerado aqui, que a gente chama de processo estiloide. Tá? Como ele fica entre... Ele está nessa região aqui, ó. Tá? Então, são esses dois. Então, esse é o forame estilomastoide. E o nervo facial está emergindo por aqui, ó. Então, gravem isso. Percebam que o nervo facial está aqui nessa região bem próxima da orelha, tá, povo? Não usem mais o termo ouvido. Ouvido é um termo ultrapassado. Não se usa mais na linguagem anatômica. É orelha para tudo. Eu sei que é estranho, tá? Mas é orelha externa, média e interna. Ouvido não usa mais. Tá? Às vezes eu me pego usando o ouvido porque assim, às vezes a gente estranha, fala, pô, orelha eu sempre entendi como sendo a parte externa e o ouvido a parte interna, né? Mas anatomicamente, até já faz um tempo, faz um bom tempo já, que não se usa mais o termo ouvido, é orelha, para tudo. Tá? Deixa eu até aproveitar que o modelo do cão está aqui. Eu tinha fechado ele, mas tudo bem, eu mostro, porque é bem legal. Vou botar para compartilhar já com vocês. Aqui. Uhum. Vocês verem aqui o forame. Estão vendo, pessoal? Essa daqui, essa região oval do osso temporal é a bulha timpânica, onde está a orelha média. E esse daqui seria o forame estilomastoide, por onde o osso temporal está passando. Então vejam como que ele tem uma relação bem importante com a orelha.
Falemos então sobre os componentes do nervo facial. Assim como o nervo trigêmeo, o nervo facial é misto. Então, ele tem componentes tanto aferentes quanto eferentes. Tá? Então, vamos falar primeiro dos aferentes. Tá? Aferente visceral especial. Tá? No caso, o nervo facial é responsável pelo sentido da gustação nos 2/3 mais rostrais da língua, ou seja, na região do ápice, tá? E na região do corpo da língua. Tá? Ou seja, ele tem receptores, ele tem fibras receptoras ali das papilas fungiformes, tá? Por exemplo, papilas fungiformes. Essas papilas aqui estão levando, então, essa informação gustativa para o facial. Por exemplo, esse cachorrinho aqui, da imagem, ele está tomando um sorvete. Vamos dizer que seja um sorvete de creme. Então, ele está lambendo o sorvete aqui com o ápice da língua, ele está sentindo o gelado do sorvete pelo trigêmeo. Mas o sabor, né, de creme, né, de baunilha, ele está sentindo através do facial, através dos receptores ali, das papilas fungiformes, das papilas gustativas que tem ali na região. Tá? Aferente visceral geral. Então, ele está aqui trazendo informações viscerais de dor, dor visceral, tá? Ou seja, dor por pressão, por estiramento, tá? Da musculatura lisa, da região de mucosa ali, das fossas nasais e da parte dorsal do palato mole. Então, aferente visceral geral. Aferente somático geral. Agora, uma sensibilidade somática, ou seja, de temperatura, né, de toque, de dor, a dor somática. Né? Então, meato acústico externo e pavilhão auditivo. Ó, essa região aqui, então, pavilhão auditivo, essa aqui, né, povo? Ó, parte cartilaginosa com pele da orelha externa. Aqui, ó, cartilagem da pinna, né, que a gente chama, essa cartilagem maior aqui externa. Tá? E o meato acústico externo é a entrada. Tá? É a entrada aqui do conduto auditivo até a parte óssea. Tá? Então, ele está trazendo informação sensitiva dessa região aqui, somaticamente. Tá? Eferente visceral geral. Agora vamos para a parte motora, a parte que ele está levando as ordens. Visceral geral. Tá? Então, aqui a gente tem a inervação dele para as glândulas submandibular, sublingual e lacrimal. Ou seja, produção de saliva, tá? E lágrima. Está ali estimulando a produção e a secreção desses, no caso da saliva, é um suco digestivo, né, da cavidade oral, e a lágrima, que é aquele lubrificante ali para a conjuntiva, né, do globo ocular. E eferente visceral especial.
Então, para a musculatura branquiomérica da mímica, o que é a musculatura da mímica? Das expressões faciais. Tá? Esse cachorro aqui, esse pastor alemão, né, da foto, ele está com uma expressão de agressividade nítida. Tá? Uma expressão de agressividade. Tá? No mínimo, na defensiva, esse animal está. Então, esses músculos, músculo levantador do lábio superior, depressor do lábio inferior, dilatador da apical da narina, levantador nasolabial, canino, todos esses músculos aqui que fazem as expressões, tá, faciais são inervados, então, pelo nervo facial. Tá? A musculatura também, pessoal, do pavilhão auricular é inervada pelo facial. Então, se esse animal aqui tivesse, por exemplo, com medo, junto com agressividade, ele com certeza estaria com as orelhas caídas, né? Vocês veem que a expressão dele é realmente de agressividade, porque ele está com as orelhas levantadas, ou seja, a intenção dele é atacar sem medo. Não é atacar porque ele está apavorado. É atacar porque ele quer atacar mesmo. Tá? Bem, animal, o cachorro ou o gato também, se ele tivesse com essa mesma expressão aqui, com as orelhas um pouco mais abaixadas, mais caídas, seria uma agressividade na defensiva que a gente fala, né? Ele tá rosnando, mas é por medo, porque ele tá com medo, né? Então é interessante a gente saber ler também essa linguagem facial do animal, embora ela não seja tão, como eu posso dizer, clara como a nossa, né? A nossa espécie se expressa muito, né, facialmente, muito fácil. Até porque a gente é da mesma espécie, poder entender o outro, né? E nem assim a gente consegue entender sempre, né? Então vamos lá. Vamos lá. Lesões no nervo facial, pessoal. Né? Os sinais vão depender do local da lesão, ou seja, da altura do nervo que foi lesionado, de quais ramos do nervo facial que foram lesionados. Então vamos lá. Secura ocular e oral. Por que secura ocular? Porque se o nervo facial ali na sua ramificação, aurículo palpebral, que é para onde ele vai inervar aqui a região da pálpebra, tudo bem? Ali da região periocular. Né? Ele vai inervar a glândula lacrimal. Se aquela região ali for lesionada, a glândula lacrimal deixa de produzir lágrima e o olho do animal vai ficando seco. Secura oral. Né? Seria porque houve a denivação da glândula mandibular e das glândulas sublinguais. Só que esse sinal aqui de secura oral, ele não fica tão nítido assim, porque as outras glândulas acabam compensando. Tá? Tem outras glândulas ali que não são inervadas pelo facial, né? Como a glândula parótida, por exemplo, que é uma glândula grande. Ela é inervada pelo glosso faríngeo, então ela vai continuar produzindo a saliva mesmo com o nervo facial lesionado. E tem o contralateral, né? Do outro lado, a não ser que a lesão seja bilateral. Aí realmente o animal vai sentir a secura oral. A gente também sentiria. Perda de gustação. Isso daqui é um sinal muito pro humano, né? Vai falar, não estou sentindo gosto de nada. O animal não vai falar isso. Tá? Ele vai manifestar um comportamento. Talvez ele diminua a ingestão de alimentos, porque ele não está sentindo gosto. Tá? Se bem que o sentido da gustação para os animais ele não tem tanta importância assim para a atração para o alimento, né? É mais o olfato. Mas ele pode diminuir ali a ingestão do alimento, né, por não estar sentindo gosto. Insensibilidade na superfície interna da orelha. Tá? Ou seja, nessa parte aqui interna o animal não sente. Mas isso daqui também é muito difícil a gente conseguir ver, diagnosticar
perfeitamente em um animal. Isso é muito para o humano, né? O humano, ele fala, não estou sentindo, é muito fácil, né? O paciente humano se expressa claramente, né? E na linguagem que a gente entende, a mesma espécie. E a clássica paralisia facial, orelha e lábio caído. A musculatura da mímica, que é da orelha e dos lábios, fica flácida, né, em paresia, e ela fica flácida, ele fica caída. Olha só esses pacientes aqui. Um boxer, um equino. Esse daqui é uma raça que eu nunca vi no Brasil, nunca vi. É o tal do Clumber Spaniel. Nunca vi esse cachorro. Sim, é um Cocker Spaniel mais troncudo, é maior e é mais troncudo, mais musculoso. Nunca vi Clumber Spaniel aqui no Brasil. Acho que nem tem criador, acho que nem cria esse cachorro aqui, essa raça. Ó, esse boxer aqui, por exemplo, povo, de que lado que é a paralisia dele? Direito ou esquerdo? Qual lado que a musculatura está flácida ali? Lado esquerdo. Lado esquerdo. E o Clumber? Direito. Direito. E o cavalo? Direito. Direito também. Boa. Isso aí. Essa paralisia facial pode ocorrer devido a choque térmico, traumas, tumores. Isso aqui fica bem evidente, né? Olha lá como é que a orelha cai também, ó. Nervo vestíbulo coclear, meu povo. Esse daqui é do voo, né? Do macete lá do voo. A gente já falou dos outros dois aqui, que são o olfatório e o óptico. Agora a gente fala do último aqui do macete do voo, que é o vestíbulo coclear. Ou seja, esse aqui é unicamente aferente, ele é só sensitivo, esse nervo. Tá? O nome já diz, pessoal, vestíbulo coclear. Então, ele está responsável pela recepção dos estímulos de equilíbrio, e audição. Tá? O nervo vestíbulo coclear. Olha lá. Nervo vestíbulo coclear, então, esse aqui, ó, o oitavo par craniano. Aqui, ó. Calibroso, bem próximo aqui, como vocês podem ver, do trigêmeo e do facial, né? Qual que seria a origem real do nervo vestíbulo coclear? Bem, o vestíbulo coclear terá os seus estímulos interpretados na ponte. Tá? Ele tem ali os núcleos vestibulares e cocleares. Tá? Então, os estímulos vão ser lançados dos receptores para esses núcleos na ponte. Tá? Só que a gente pode dizer que onde os estímulos dele se originam mesmo é na orelha. Eita. Orelha interna. Tá? No
Labirinto. Ah, Gabriela, já ouviu falar desse tal de labirinto, né? Ele que está envolvido com a labirintite, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, dessa doença, labirintite. Tem muita pessoal, às vezes, mais idoso, desenvolve labirintite, tudo bem? Que é justamente a inflamação do labirinto, o mau funcionamento do labirinto que dá aquela tonteira, dá zumbido dá zumbido no ouvido, né? O pessoal fala, meu ouvido tá zumbindo. Tá? Ouvido não, orelha. Mas o pessoal fala ouvido tem jeito. Tá? Origem aparente é aqui no corpo trapezoide, na região lateral do corpo trapezoide. E a óssea é no meato acústico interno. Aí eu mostro aqui para vocês essa imagem, que é bem legal, ó. Tá? O que seria isso aqui? Vocês imaginem que nós pegamos esse cão, ó. Deixa eu só botar o corte, como é que foi feito. Olha só, vou tirar o facial, agora botar o vestíbulo coclear. O negócio vai ser, tem que pegar lá dentro, né? Olha lá. Vocês veem como que ele é interno, tá, pessoal? Então, o que a gente está observando? Deixa eu tirar o hospital rapidamente. Tira ali. Pra gente poder ver, ó. A gente está observando naquele desenho ali, naquele corte, pessoas, o osso temporal seccionado. Tá? O osso temporal seccionado da cabeça, uma vista interna do osso temporal ali. Tá? Para a gente poder ver o nervo vestibulococlear passando pelo meato acústico interno na direção do tronco encefálico, ali na direção da ponte, tá? Do corpo trapezoide. Então, a gente está vendo assim por dentro, uma vista interna. Ali. Aqui o nervo, então o nervo vestíbulo coclear, pessoal, saindo lá da orelha interna, passando pelo meato acústico interno, que é esse forame aqui que eu estou passando, ó, a mãozinha. E daqui ele está seguindo na direção do corpo trapezoide, tá? Olha lá. Vejam só o nervo facial como é que passa perto. Tá? O nervo facial está passando por aqui para ele poder sair lá pelo forame estilomastoide. Meu espaço pertinho. De novo, aqui a relação do nervo facial com a orelha. Ah, Gabriela, mas por que você está falando tanto isso do nervo facial com a orelha? Quem aí faz estágio com pequenos animais já deve ter visto aquele paciente crônico que vem à clínica de tempos em tempos por conta de otite. É um shih tzu, é um cocker, um beagle, um poodle, um dash, alguma dessas aí.
Alguma dessas raças aí. Pode ser até outra, mas os clássicos são esses. Um Lhasa, esses bichinhos, York, com orelhinha caída, ou um pouquinho caída, ou totalmente pendular, né, como o cocker. Então, esses animais têm tendência a apresentar quadros de otite. Aí você imagina aquele paciente que tem uma otite que agravou muito, tá? E essa otite foi da orelha média para a orelha interna. Da orelha média para a interna. Nessa infecção ali, nessa coleção de infiltrado inflamatório, pus que tem ali, o nervo facial na sua passagem, aqui tão próxima da orelha, ele pode ser afetado. Ele pode ser afetado pelo quadro. Aí o paciente, além de uma otite, também vai ter uma paralisia facial. Tá? Então a paralisia facial está muito relacionada à otite também. Eu pensei que vocês fossem perguntar, eu falei tanto. Tá? Porque com certeza quem faz estágio com pequeno já viu esse paciente que sempre volta com otite. Aí o quadro dele agrava, dá nisso. Você não cura, né? De forma definitiva essa otite. Toda infecção que vem de tegumento é sempre muito complicada, né? Ou é uma dermatite, ou otite. Todas elas demandam bastante tempo e muita paciência do tutor para fazer o tratamento, né? E nem sempre ele tem paciência, ou então o animal também não coopera, porque na hora de aplicar, às vezes, o tópico na orelha, o animal não deixa. Ou então então, de tanto que o cara já fez aquele mesmo tratamento, já ficou resistente à bactéria, tem que fazer o outro, enfim. Complicado. Componente: aferente somático especial. Então aqui nós temos o nervo responsável pela audição e pelo equilíbrio. Tá? Então ele pode ser dividido até mesmo, pessoal, em dois ramos: o ramo coclear e o ramo vestibular, porque eles são independentes mesmo. Só que quando eles chegam ali no corpo trapezoide, eles se fundem, mas perifericamente eles são independentes. Aí eu coloquei esse vídeo que eu acho sempre muito interessante ver, que não tem tanta importância assim para a aula em si, para falar do nervo vestíbulo coclear, mas para mostrar o quanto que o treinamento correto, paciência, né, carinho também, pode fazer diferença na vida de um cão que é deficiente auditivo. Esse é o Milka, ele é um dálmata surdo. A dálmata tem esses animais que são pintados, que tem muito branco no corpo. Cães e gatos têm uma certa relação genética com a surdez. Esse gatinho, ó, esse dálmata aqui é surdo, mas a dona dele é tão paciente, né, acho que é a dona, né, que ela ensina a linguagem de sinais para ele. Muito interessante. Ó. O vídeo tá passando direitinho aí? Ou tá travando? Tá passando. Tá. Hum. Esse eu acho melhor. Cadê a bolinha? Ela faz espalma as mãos assim pra mostrar. Peraí que ela tá perguntando, cadê? Cadê? É uma barata. Hum. O sentido da audição ele não tem, mas
Da visão tá funcionando muito tranquilamente, né? Bonitinho. Ele é muito lindo, muito bonitinho. Professor, Oi, mano. eu não sei se tem muito a ver, mas, por exemplo, quando você dá um comando pro cachorro e ele meio que vira a cabeça, parecendo que ele tá fazendo aquela cara de eu não entendi, Uhum. é também esse nervo? É assim, né? Aquela... Ele vai virando, parecendo que ele não entendeu nada do que você falou. Dizem que esse movimento dele é para tentar escutar melhor. É Uhum. como se fosse isso aqui, ó. É. Entendeu? Que a gente se aproxima um pouco mais com a orelha, né, para poder escutar melhor. Seria instintivo dele, é que nem quando ele chega perto de uma porta fechada Uhum. e tá ouvindo o barulho de alguém lá dentro, alguém falando, né? E ele quer entrar, tá querendo distinguir, tá querendo saber quem é que tá lá dentro, se for alguém que ele conhece, tudo que ele tá curioso, ele quer entrar, né? Então ele Uhum. fica ali perto da porta assim, virando a cabeça, mas é porque ele quer ouvir, né, melhor. Entendi. É Uhum. praticamente um Maria Fifi, né? Fofoqueiro. Verdade. Mas é o que o pessoal, comportamento diz, né? Ele tá querendo para melhorar, escutar. Samara tem uma pergunta que talvez seja meio idiota. Não, nunca é, mas o animal pode ficar surdo com o passar do tempo? Pode, pode. No caso do dálmata, pode sim, o Samara pode ficar surdo, sim, com o passar do tempo. O animal idoso vai ficando surdo, cego, tá com deficiência proprioceptiva, vai ficando assim, igual a gente, fica mesmo. Tá? Esse dálmata já nasceu assim. Exatamente, tenho 3 dálmatas, 2 eram surdos, exatamente. O dálmata tem esse gene, é um gene que acaba predominando na raça, né, por conta de, não sei se é de endogamia, é muito relacionado ao gene da cor branca, que nem no gato, né? Gato branco com os olhos azuis, com os 2 olhos azuis, tem uma tendência absurda a nascer surdo, né? Gato branco com heterocromia já tem menos chance. E o que tem os olhos verdes já tem menos chance ainda. Então vocês veem que é um gene, o gene dessa surdez congênita é relacionado à falta de melanina, né? Então é o animal branco com os olhos claros, muito claros, né? Porque não tem melanina também na parte ali da íris, né? Para colorir os olhos. É isso. Dálmata tem bastante. O dálmata e o persa, né? Persa branco. Mas não é só o persa, não. Qualquer gato tem essa tendência. Mas o persa é mais ainda que animal de raça, né? Então tem mais proximidade genética ali, né? Professora, Nada. Oi? animais com heterocromia também pode ser um indicativo? Não, não. É que assim, você pega um gato branco. Aham. Aí esse gato totalmente branquinho, branquinho mesmo. Não pode ter uma pontinha preta. Nada, nem um coxim, nem uma manchinha, nadinha. Branquinho, 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 com as mucosas todas rosinhas, nenhuma ponta de melanina ali, a amostra. Tá? Ele todo branquinho, aí você vê os olhos dele. Se ele tiver os olhos verdes, os 2 olhos verdes, ele pode até ser branco, né, ter essa falta de produção de melanina, mas na íris ele tem alguma coisa. Uhum. Tá? Na íris ele tem alguma coisa. Se ele não tivesse nada, os olhos seriam azuis. Tá? Então, se na íris ele tem alguma produção de melanina ali, significa que ele tem menos tendência a ser surdo. Não estou dizendo que ele não possa ser, ele pode.
né? O heterocrômico, um dos olhos é azul e o outro é verde ou amarelo. Normalmente gato branco ou tem olho verde ou tem olho azul, né? Nunca vi gato branco de olho amarelo, não lembro de já ter visto. Mas enfim, acho que mas pode ser que exista, não sei. Normalmente é verde. Aí esse aí ele tem menos melanina na íris do que o que tem os dois olhos verdes, mas ele tem mais do que tem os dois olhos azuis. Então esse daí tem uma tendência intermediária a ser surdo. O que é branco de olho azul, ele tem muita tendência a ser surdo. Eu tinha um esquema, um desenho esquemático bem interessante. Eu vou achar onde que tá. Aí qualquer coisa eu mando para vocês. Me lembra na próxima aula, eu mando lá no Ava, eu mando por aqui, pelo Teams, enfim. Que é bem legal, mostrando essa tendência dos gatos aí. Mas nas raças caninas é o dálmata, assim, que é a mais conhecida. Você vê, a Samara já teve dois que. Não, já viu dois que eram surdos, né? Doberman, eu já vi também o Doberman que não é aquele Black and Tan clássico do Doberman. O Doberman ele tem duas cores ali possíveis. Ele tem aquela cor preta com aquele marrom avermelhado, que é o Black and Tan, que a gente chama. E ele tem o Dálmata, que é aquele chocolate. Isso. É um chocolate mais fechado, mais aberto, quer dizer. Né? Esse Dálmata aí eu já ouvi alguma coisa dele também surdo. O Dálmata que é chocolate, ele tem uma tendência absurda a ser surdo, muito alta. O Dálmata chocolate, que é bem difícil de ver, eu já vi uma vez na minha vida. Esse que tem as manchinhas pretas, ele tem menos tendência a você ver. Esse daqui do vídeo, ele é assim, é surdo. Mas eu já vi uma paciente dálmata assim, essa chocolate, com os olhos claros, né? Tem os olhos claros também, são os olhos verdes. Ela era linda, mas totalmente problemática. Totalmente problemática. Ela tinha, ela era surda de nascença, já era congênita a surdez dela. Ela tinha umas otites absurdas. Ela teve uma otite grave por conta de MRSA, que é aquela bactéria multiresistente hospitalar, que pegou a orelha interna dela, aí ela ficou com uma síndrome vestibular também, monstruosa, a coitada, ela andava toda... Enfim, no final ela teve que ser eutanasiada por conta da otite. Nossa, muito complicadinha. Tem sim, Samara. Tem sim. Bronco, mal bronco. Esse daí tem tendência a fazer queimadura por insolação, carcinomas de pele, câncer de pele. É a mesma coisa do gato branco. Você pode pegar e comparar cachorro branco com gato branco. Cavalo tordilho, faz melanoma. Outro dálmata também, com uma tendência absurda a fazer melanoma. E logo melanoma, né, que é maligno pra caramba, é complicadinho. Esses animais que têm pouca melanina, eles têm que ter o tutor, ele já deveria ter uma ideia prévia, né, assim, do que pode acontecer, quais são os cuidados desses animais, né? Não pode ficar no sol, sol quente de meio-dia, sol de muito tarde, em cima do animal, que aí ele faz melanoma, enfim, complicado. Mas é isso, exatamente. Bom, nervo glossofaríngeo, pessoal. Glossofaríngeo, como o nome já diz, né? Língua, glosso, língua e faringe. Tá? Então, esse daqui também é um nervo misto.
Esse já tem origem real no bulbo. Como ele é um nervo misto, ele tem vários núcleos. Vários núcleos. Origem aparente dele, caudo lateral ao corpo trapezoide. Então está aqui o nosso nono par craniano, nervo glossofaríngeo. Bem, origem óssea, forame jugular. Assim como a fissura orbitária, tá, que permite a passagem ali de vários nervos, o forame jugular assume agora esse papel na parte mais caudal do crânio. Tá? Então, o forame jugular permite ali a passagem de diversos nervos. A gente vai ver, ele vai se repetir aqui várias vezes. Tá? Então, meu povo, ó, onde que seria o forame jugular? Ele fica aqui, ó. Entre a bulha timpânica, estão vendo a bulha timpânica aqui, ó, número 17. Tá? Entre a bulha timpânica e o osso occipital. Tá? Então, ele é esse aqui, ó. Forame jugular, letra Q. Um grande forame. Quais são os componentes, então, do nervo glossofaríngeo? O glossofaríngeo, pessoas, funciona como um complementar do nervo facial. Tá? Olha só que legal. Aferente visceral especial para gustação do terço caudal da língua. Então, enquanto o nervo facial traz ali as informações gustativas dos 2 terços mais rostrais, esse daqui traz a da raiz da língua. A raiz da língua. Quais são as papilas gustativas que estão ali presentes? As papilas valadas, as papilas folhadas, né? Que são papilas gustativas presentes ali nessa região. Estão trazendo então ali as informações gustativas para essas raízes ali do nervo glossofaríngeo. Sensibilidade do terço mais caudal da língua e da faringe, com aferente visceral geral. Então, a região ali de musculatura da língua, tá? Já tem a sua inervação, a parte também do epitélio, já tem a sua inervação sensitiva somática, tá? Depois vocês vão ver dessa parte do nervo glossofaríngeo. A gente vai ver ele mais para frente. Tá? Então, essa parte mais caudal da língua aqui, a gente já considera visceral, tá, pessoal? Essa parte da raiz da língua, onde ela se conecta ali com a faringe, a gente já considera visceral. Tá? Então, a parte de sensibilidade à temperatura, dor, tato, tá? Por exemplo, o reflexo do vômito induzido, né? Quando a gente está se sentindo muito enjoado, né, e quer vomitar, porque sabe que se vomitar vai melhorar, porque você comeu alguma coisa que te fez mal, deu alguma indigestão, enfim, que a gente pega e coloca o dedo lá na garganta para poder vomitar. Né? Essa parte irritante, e esse reflexo de vômito induzido está ligado ao nervo glossofaríngeo aqui, com esse aferente visceral geral dele. Tá? A gente vai ver essa parte somática também. Aferente somático geral, pavilhão auditivo e meato acústico externo. Não é, Gabriela, mas não era o nervo facial? Isso é a mesma coisa do nervo facial. Pois é que o nervo glossofaríngeo, como eu disse, ele, em muitos dos seus aspectos, complementa o nervo facial. Então, aqui ele também está inervando o pavilhão auditivo e o meato acústico externo, porém em menor
escala, tá, pessoal? Quem predomina ali mesmo como inervação é o facial. Tá? Vocês vão ver que até o nervo vago tem essa aferência ali. Eferente visceral geral. Aí temos a inervação das glândulas parótida e zigomática. As glândulas mais rostrais, que são as glândulas mandibular, a sublingual, né, até as glândulas bucais ali mais rostrais são inervadas pelo facial. Mas a parótida e a zigomática, que são mais caudais, são pelo nervo glossofaríngeo. Por isso que eu falei para vocês, por mais que o animal tenha uma paralisia facial, uma deinervação das glândulas do nervo facial, essas aqui vão continuar produzindo. Então, aquele lance da secura oral não fica tão evidente na paralisia facial, é só se ela for bilateral. Aí, realmente, a quantidade de glândulas salivares que fica sem funcionar é grande, né? E o eferente visceral especial, tá? A musculatura da faringe, tá? Povo, a musculatura da faringe, que é responsável ali por auxiliar a deglutição. A tosse. Bem, então, extremamente importantes ali. A outra, ó, despressurização. Da orelha. Média. Tá? Despressurização da orelha média com o ósseo da tuba auditiva. Tá? Ósseo da tuba auditiva. Aquela abertura da tuba auditiva que fica ali na nasofaringe, né? Quando o animal deglute, movimenta a musculatura da faringe, esse ósseo se abre e aquela pressurização de ar, aquela despressurização do ar na orelha média é aliviada com a tuba auditiva. Então isso daqui também é muito importante em relação à musculatura da faringe. Tá? Muito importante mesmo. Um povo. Em relação àquela sensibilidade somática que eu falei para vocês, esse componente aqui, aferente visceral geral, ele está se referindo à faringe, tá? Porque a faringe é musculatura a musculatura lisa, tá? Tá ali presente já na faringe, tá? E nessa região da raiz da língua, a gente já tem ali bastante componentes que são considerados viscerais. A comunicação da língua ali com a laringe através do ocioide, os arcos palatoglossos, o próprio palato mole. Tá? Por isso que aqui mesmo a língua está sendo considerada visceral, tá, meu povo? Tudo bem? Não está sendo somática com um termo propriamente dito aqui. É isso que eu queria dizer aquela hora. Tá? Não poderia deixar de falar aqui. Tá? A faringe tem musculatura lisa, tá? Mas ele tem muita musculatura estriada esquelética branquiomérica também. Tá? Tem os dois. Beleza? Ah, tá. Tudo bem em relação ao nervo glossofaríngeo, pessoal? Olhada nele no cachorro.
Olha lá. Estão saindo do bulbo, né, meu povo? Ó, e vindo aqui para essa região. Da faringe e da raiz da língua. Se eu colocar a língua aqui, ó, vou botar o digestório. Vamos lá. Ah, essa região aqui já é visceral. Vocês devem estar pensando, Gabriela, mas e a movimentação da língua? A musculatura da língua não seria o glossofaríngeo que inerva, não? Já é outro nervo. Aqui é a glândula parótida, que é inervada por ele, e a glândula zigomática. Povo, antes de eu começar a falar do nervo vago, que é o próximo, par craniano, eu quero saber, vocês têm alguma dúvida em relação à avaliação? Alguma coisa que vocês queiram debater em relação a ela? Não? Tem dúvida numa questão? Tá, então calma aí que eu vou pegar aqui, filho. Peraí. Vamos lá. Qual questão, Sá? Vou pegar aqui, ó. Aproveitar, vamos corrigir, né? Já que você tá com dúvida, vamos corrigir, então. Ó. Existe no sistema nervoso central... Opa. Deixa eu botar aqui para visualizar. Não, ele não me deixa revisar, não. Ah, entendi. É só para ver as respostas, né? Pronto. Aqui, ó. Então, existe no sistema nervoso central uma formação difusa de neurônios que se distribui pelo tronco encefálico. Sua principal função é regular o ritmo circadiano. Isso a gente viu bem naquela aula de tronco encefálico, e eu falei para vocês, formação difusa de neurônios, que não é nem substância branca nem substância cinzenta, só pode ser a formação reticular, ainda mais que o enunciado diz que ela está relacionada com o ritmo circadiano, só pode ser a formação reticular, né? Tá? Então vamos lá. Marque a alternativa que contém somente estruturas que fazem parte do encéfalo. Ah, vamos lá. Nervo femoral, quando começou nervo a gente já descarta, né? Porque nervo não é de forma alguma sistema nervoso, não é forma alguma encéfalo, né? Encéfalo é sistema nervoso central, né? Então não pode ser. Diencéfalo, cerebelo, gânglios, não. Gânglios é sistema nervoso periférico, já descartei essa também. Vamos lá.
telencéfalo, cerebelo e medula espinhal. Medula espinhal não faz parte do encéfalo. A medula espinhal ela faz parte do sistema nervoso central, não do encéfalo. Telencéfalo e cerebelo, sim. Tá? Tronco encefálico, cerebelo e diencéfalo. Tronco encefálico, ok. Cerebelo também. Diencéfalo, sim. Isso daqui, ó. Tá? Tronco encefálico, rinencéfalo, isso aqui tudo bem, e nervo vago, não. Então só pode ser tronco encefálico, cerebelo e diencéfalo. Tá? Aqui, ó. Marque a alternativa que contém estruturas presentes na substância branca. Tá? Substância branca. Fibras mielínicas. Já é a primeira aqui, povo. Tá? Fibras mielínicas só pode ser, tá? Só pode ser aqui, ó. Porque as outras, fibras amielínicas, não, isso aqui é substância cinzenta. Somas é o corpo celular do neurônio, né? Um nome para ele, não. Pericários também é corpo celular de neurônio, não. Corpos celulares de neurônio também não é. Eu botei 3 sinônimos aqui, né? E fibra mielínica, não. Isso daqui tudo é substância cinzenta, né, pessoal? Só pode ser fibra mielínica. Aqui, ó. Sobre a medula espinhal, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá. A substância cinzenta se localiza internamente. Sim, o H medular é interno. A substância branca se localiza externamente. Sim, os funículos. A raiz ventral é sensitiva. Não, a raiz ventral é motora. Então, essa daqui está errada. Essa daqui que seria que tem que marcar. A raiz dorsal possui gânglio. Sim. O funículo dorsal contém os fascículos grácil e cuneiforme. Sim, exatamente. Ah, então, a raiz ventral é sensitiva, está incorreta. A raiz ventral é motora. Vamos lá. Um cavalo apresenta quadros de abdômen agudo de origem intestinal. Tá? Então, uma cólica vindo de víscera. Qual seria o componente nervoso que atua no momento para que o animal sinta dor? Aferente visceral geral. Tá? Só pode ser aferente visceral geral. Aferente visceral especial, não. Aferente visceral especial seria o quê? Olfato e paladar. Tá? Aferente somático geral, não. Essa dor aqui é visceral, é uma dor que está vindo dos intestinos, então ela não pode ser somática. Tá? Aferente somático especial também não é. Isso aqui não é visão, não é audição. Eferente visceral especial também não é, não tem nada a ver. Essa é dor, então só pode ser aferente. Só de ter eferente, eu nem leio o resto, já não descarto essa alternativa. Vamos lá. Uma ninhada de 3 gatinhos resgatados com a mãe das ruas apresenta dificuldade de locomoção e equilíbrio, com ataxia grave e deambulação de cabeça. De qual afecção do sistema nervoso você suspeitaria? Olha lá. Lesão no nervo esquiático. Não teria deambulação de cabeça, não teria ataxia, né? Seria um animal que não conseguiria locomover a região caudal aqui, né, dos membros, né, os membros pélvicos, né, e a região do lombar aqui, né, região sacral e lombar, então não tem nada a ver. A avulsão de plexo braquial. Pulsão de plexo braquial também não ia dar essa ataxia, deambulação de cabeça, o animal não ia conseguir movimentar todos ou alguns músculos do membro torácico, né? Hiperplasia cerebelar. Hiperplasia cerebelar nem tem relato de hiperplasia. Hiperplasia vestibular também, essas duas foram aqui que eu coloquei coisas que não tem nada a ver, que não existem, né? Hiperplasia vestibular, hiperplasia cerebelar. É hipoplasia cerebelar. Ali o parvovírus felino, a gente não esquecer. Infecção intrauterina do parvovírus. Você já deve ter visto um cavalo sorrir, né? Ou pelo menos uma foto
ou pelo menos em uma foto, mas será mesmo que isso é um sorriso? Infelizmente não. Os cavalos, entre outros animais, utilizam dessa técnica para conseguir sentir cheiros flutuando no ar. Sim, exatamente. Aquele reflexo chamado reflexo de Fleming, né, do equino. Tá? O órgão vômero-nasal, né, que é o responsável ali por captar esses feromônios, nessas partículas que são captadas no reflexo de Fleming, está ligado ao nervo olfatório, sentido do olfato. Os outros aqui não tem nada a ver, são muito lindos, adoro todos eles, mas eles não têm nada a ver. Né? Vamos lá. Anestesia peridural é uma forma de controle da dor baseado na administração de substâncias no paciente. O conhecimento anatômico é essencial para que o anestesista veterinário que aplica, né, faça da forma correta. Né? Marque a alternativa correta. O espaço epidural localiza-se entre a pia mater e a dura mater. Não. Espaço epidural, acima da dura mater. Então, não é essa daqui. O espaço epidural localiza-se entre dura mater e aracnoide. Não, acima da dura mater. Então, não pode ser essa daqui também. O espaço epidural localiza-se entre o periósteo das vértebras e o ligamento amarelo e dura mater. Sim. Tá? Os outros aqui são igualmente bizarros. As outras alternativas são igualmente bizarras essa daqui. Então, não tem nada a ver. Meninges são as 3 membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinhal, tendo como objetivo protegê-los. Quais as meninges presentes no sistema nervoso central, de externo para interno? Pô, essa daqui estava dada, hein? Eu não vou nem corrigir, isso daqui é muito fácil. Molezinha. Tá? O conhecimento anatômico da medula espinhal dos animais domésticos é essencial para o anestesista veterinário quanto à aplicação de anestesia epidural e raquidiana, mais uma de medula. O término da medula espinhal nos bovinos é na altura da vértebra L6. Aí, mesmo assim, nos bovinos a gente não pode usar o espaço lombosacral para fazer anestesia. Né? Tem que usar o sacrococcígeo, porque o cone medular do bovino está ali, ó, quase já no espaço, a pontinha do cone medular está ali no espaço lombo sacral, então a gente não pode utilizar, mesmo assim, né? Então é isso, meu povo. Ô, Samara, tirou sua dúvida? Tranquilo? Lembrou qual era a questão que você estava com dúvida? Oi? Gabi, Oi, fala. a minha dúvida era realmente nessa questão do cone medular do bovino. Eu fiquei em dúvida entre se é sacral e se é lombar. Salomba. Você lembra sempre assim, o boi, o bovino, ele tem o término da medula espinhal na L6, tá? E pode parecer que dá para fazer anestesia epidural nele na região do espaço lombosacral, mas o cone medular dele termina ali na pontinha, no espaço lombosacral, então a gente não usa no boi ali para fazer epidural, a gente usa o sacrococcígeo. Tá? Até porque também no boi seria arriscado fazer lesão medular no animal, ele não levantar mais, aí teria que ser direto a eutanásia, né? Porque animal daquele tamanho, ainda mais que é animal de produção, né? Aí acontece mesmo. É isso. Foi, gente? Sim, tem mais alguma dúvida? Como a gente corrigiu aqui a avaliação, na próxima aula a gente continua, termina nervos cranianos aqui, e depois a gente passa para, se eu não me engano, meninges e líquor. Então, a gente fala dessa parte, então, na aula que vem. Tá, povo? Vou me despedir de vocês aqui. Beijo, beijo. Vou comer alguma coisa rapidinho, que tem a aula do pessoal de gênito 11h30. Tá? Beijo, povo. Se cuida aí. Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu, se cuida.